muito carinho mais uma vez, muita alegria. Estamos nas nossas casas, né? Então, é a nossa maneira aí de ser solidário também e passar conhecimento aí dos colegas para vocês, né? Bem-vindos, meus seguidores e seguidoras aí da nossa Cura Live, o novo formato aí da Curaprox. Nós estamos aí dentro do Instagram da Curaprox Brasil. Meu nome é Cornelis Springer, sou especialidade em odontologia esportiva e vou estar aí com o Mário para a gente bater esse papo, né? Essas lives são da nossa instituição, né, educacional chamada Curaprox Academy. Então, são concebidas, a gente reúne e escolhemos os temas e a gente vai fazendo essas lives, né, Mário? É bem interessante. E hoje o nosso tema é um tema muito especial, que nós vamos falar dos nossos pequenos, né? A saúde oral das crianças, a importância da higienização supervisionada, ou seja, os pais ali, os educadores, os avós, né? A gente tem que supervisionar essa higienização das crianças para ensiná-los a maneira correta. E aí eu já vou convidar já o nosso grande Mário George, aí agora mais assim, formalmente, né, Mário? Professor universitário, nosso aí, doutor professor Mário, da União São Paulo, mestre em Ciências da Saúde, especialista em dentística e também membro da nossa Curaprox Academy. E aí estou muito feliz aí por estar com vocês aí também. Vamos lá, Mário, vou passar um pouco a palavra para você aí. Ô, Cornélio, para mim é um prazer dividir isso aí. Você que é o nosso pupilo, né, do nosso time, aí, extremamente envolvido, estudioso. É o mais novo de todos, né? Mas não interessa, meu amigo. Você é um pequeno prodígio, você é um prodígio. Você é um cara isso, Mário. E eu fico muito feliz de dividir esse espaço com você aqui, até para falar de saúde oral das crianças, né? A importância da higienização supervisionada, né? E eu acho que vai ser interessante a gente trocar, porque apesar de a gente não ser odontopediatras, né? A gente tem a experiência de vivência com os pequenos, né? Eu tenho 2 netos, então, o Enzo e o Fernando, né? Acompanhando o desenvolvimento deles até agora. Isso aí. E é muito interessante porque a gente está, assim, dentro da família, né? Eu como cirurgião dentista, mas a minha esposa, a Jussara, né? Que é odontopediatra, ortodontista, né? Então, mais do que nunca, todas as informações relacionadas a isso, né? A gente está sempre coletando com ela. Mas o bacana é essa integração que a gente tem, né? Do conhecimento, né? Eu adoro criança, né? Para nós é importantíssimo isso, né? Você também, né, Cornélio? Tem aí um pequeno, né, com você, que a gente sabe o envolvimento que você tem. Fala um pouquinho aí da tua experiência com o Miguel. O Miguelzinho, né? O Miguel tem 2 anos e meio. E ele já nasceu Curaprox, já participava da equipe quando ele nasceu, então ele usou todos os produtos possíveis. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes, Mário, eu queria citar que hoje nós vamos falar 3 palavras, né? Uma no início, uma no meio, uma no fim da nossa live. E aí, quem formar uma frase com essas 3 palavras, e essa frase foi super legal e foi escolhida pela nossa equipe de marketing, vai concorrer a 10 kits da Curaprox. Nós estamos aqui com 10 kits. Dentro desse kit tem a Biu. A Biu tem um creme dental e a escova 5460. Tem também outros equipamentos aqui dentro, outros equipamentos que eu falo de higienização bucal. Outros brindes, vai. Isso. Eu vou te passar aí, tá bom? E você mostra para eles aí o kit completo, beleza? Beleza. Você vai jogar para mim? Agora. Bora. Peguei aqui. Aí, garoto. Muito bom. Vamos mostrar então, ó, gente. Vocês vão ganhar uma necessaire. E dentro, como o Cornélio mostrou, ó, tem aqui, ó. A Coloquei aí dentro, sabor pêssego, damasco. E tem uma escova da mesma cor aqui, né? Isso aqui é o que o pessoal gosta, né? É desejo de consumo de todo mundo. Não só a escova, 5.460, né? E o creme dental, né? Então, acho que isso aqui é que agora o pessoal vai ficar curioso isso aqui. E como você falou, né? São 3 palavras, né, Cornélio? Repete aí para eles anotarem. São 3 palavras, no final vai formar uma frase. E aí vai marcar 2 colegas no feed da Curaprox. O último feed aí da Curaprox Brasil tem uma imagem do tema da nossa palestra aqui, né, Mari? E aí a pessoa vai marcar 2 colegas e escrever uma frase, montar uma frase lá.
e a nossa equipe de marketing vai escolher as 10 mais interessantes. A gente escolhe, a gente sempre todo mundo escolhe. E aí uma frase, né? Uma frase. E a mais criativa, a mais leva criativa o prêmio. recebe. E a gente envia para vocês, tá? A gente vai enviar para os ganhadores os kits. Muito legal. Muito é bom. Isso aí. É isso aí. Boa sorte para vocês. Já vai falar a primeira palavra, então? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Será que eu já solto a primeira palavra? Vamos falar de uma vez. Vai. Vamos lá. A primeira palavra é prevenção. Prevenção. Beleza aí? Maravilha. Beleza, Mário? Ô, Mário, vamos alongar muito essa introdução aí, não? Vamos já começar, né? Eu já quero ouvir um pouco da sua experiência aí. Eu começo pedindo para você falar um pouco sobre como que está a odontologia hoje em dia, atualmente, a odontologia moderna, o que ela preconiza. É muito diferente, porque o meu avô era dentista, sabe, Mário? O meu avô, assim, ficou em consultório até os 78 anos de idade. Então, assim, é bem interessante, trabalhava. Uma semana antes dele falecer, ele fez uma prótese total, você acredita, Mário? Ele brincou, é mesmo? Ele pegou uma prótese total para uma senhorinha. Então, mas a odontologia que o meu avô preconizava e trabalhava é muito diferente da de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho como está na atualidade aí nossos conceitos. Perfeito, Cornélio. Eu acho que é legal porque a gente aqui está falando agora, não só para o colega dentista, né, que temos alguns aqui acadêmicos, mas a gente quer falar para você, pai, avó, a mãe, o educador, né, a professora da escola. Sabemos que tem professores aqui, temos médicos pediatras aqui, que eu já vi aqui na lista, né, no qual é muito importante essa troca de informações, né? Falar da nossa odontologia, Cornélio, a gente tem que falar com o peito aberto e cheio de orgulho, porque, de fato, nós exercemos uma das melhores odontologias do mundo, né? E o consultório moderno, hoje, ele tem que estar centrado em promoção de saúde, né? Hoje, a gente sabe como a gente pode controlar a doença cárie, né? E doença cárie se controla com higiene oral, né? Caprichada, tecnicamente correta, né? Para que, inclusive, os nossos pequenos cresçam com saúde, né? Quem tem saúde na boca tem saúde no todo. Então, é muito importante isso, porque um consultório hoje que está focado nesse aspecto, né? E nós somos profissionais que, na realidade, focamos nisso, né? O nosso time está sempre falando, e até parafraseando o nosso colega, professor Camilo, prevenção nunca sai de moda, né? E essa foi a primeira palavra-chave que você colocou aí. Então, eu tenho muito prazer de poder trocar algumas ideias com você e com os nossos Cura Lovers, né? Porque a gente chama todo mundo que se aproxima da nossa Cura Live de Cura Lovers, né? Isso. Somos apaixonados por prevenção, né? E é lógico que são apaixonados pelos produtos da Cura Prox. Mas, de qualquer maneira, essa é a nossa fala de hoje, é levar um pouquinho da nossa experiência, como eu falei para vocês, né? Diante dos meus netos, dos nossos filhos, né? Que a gente levar sempre uma orientação em relação a questão da prevenção. E é sobre isso que nós vamos abordar hoje. Isso, ótimo. Então, baseado nisso que você falou, né, eu acho que a gente deve começar a ensinar a educação oral desde cedo, né? Agora, quando começar, Mário, como que nós devemos ensinar, né, esses cuidados de higiene oral para nossas crianças, né? É muito importante, Cornelis, que a gente sempre faça uma avaliação individualizada de cada criança, né? A dinâmica de cada um é diferente. Nós não somos iguais, né? E as crianças também têm as suas, dentro do seu desenvolvimento, as suas particularidades, né? E como é importante, nesse momento, já que nós vamos falar da criança, eu quero agora ter uma conversa com os pais, né? Com os educadores, com aquele que cuida da criança. A gente sabe que os pais são exemplos, né? E, em especial, quando a gente vai falar de higiene oral, o pai tem que ser o exemplo, a mãe tem que ser o exemplo. É muito importante a participação efetiva, né? Ou da avó, do avô, daquele que cuida da criança, o educador, que muitas vezes está um bom número de horas com a criança na escola, no berçário, né? E que pede ali, dentro do kit de escolar da criança, que na verdade é um kit de higiene, né? Vai uma escova, vai um creme dental, mas é muito importante essa questão da avaliação individualizada, né? Eu gosto muito dessa palavra individualizada porque é uma forma que a gente trabalha também. Eu sou homeopata, né? E aí eu não posso trair essa minha visão global, integral, né? Que valoriza muito a questão. E quando a gente foca na higiene, então, é o mais importante aí, né? Então, Mário, o interessante, então, é a informação com o filho do dentista, né? Mas exatamente. O educador, o pai ou a mãe, né? Os avós são os que
vão transmitir isso para a criança, né? E o interessante é que a criança aprende isso tudo, né? Com o sistema dela automatizado, né? Tudo que a gente aprende é igual andar de bicicleta. Eu falo que escovar dente é igual quando a gente aprende, a gente vai daquela forma que a gente aprendeu. Então é muito importante já ensinar corretamente para as crianças, né, Mário? Exatamente. E então a participação dos pais educadores, então, chegam nesse ponto, né? De que eles que vão plantar aquela sementinha que será utilizada pela criança durante a vida toda. E hoje a gente percebe, Mário, a dificuldade que a gente tem de ensinar um adulto a escovar os dentes. Porque ele já aprendeu de uma maneira diferente, uma maneira, não vou falar que é errado, mas uma maneira menos efetiva. Perfeito, e que talvez a maioria dos problemas que eles têm na boca hoje é porque na infância, quando eles eram bebês e crianças, não teve a oportunidade de ensinar da maneira correta. Exatamente. E isso é importante porque, assim, a participação ela tem que ser efetiva. É o que você falou. A gente tem que transmitir o conhecimento, né? Porque a gente vai desenvolvendo habilidades, né? Na vida, tudo a gente aprende. E quando a gente fala de higiene oral, a gente vai reaprender. Porque, de fato, talvez a gente não teve a instrução. Quem me ensinou a escovar os dentes foi minha mãe, né? Hoje você sabe que o profissional, o cirurgião dentista, ele tem uma participação efetiva em relação a isso. Então, veja você, nós temos habilidades para entender muito bem essas fases, esses ciclos da vida, né? Então, quando um casal pensa em ter um filho, né? O sonho de todo casal é ter um filho, né? Uma filha, né? Eu já tenho que, nessa fase já da mãe gerando a criança, ela já tem que ter um cuidado redobrado com respeito à higiene oral. Além dos cuidados pré-natais, né, que é feito com o médico ginecologista, obstetra, mas ela tem que ter um cuidado maior com a higiene oral. É muito importante isso, né? Até por questões hormonais, a mulher pode fazer algumas alterações, mas tudo está relacionado à higiene. Então, nessa hora, esse cuidado tem que vir da nossa parte. Para que motive? Esse neném nasceu, né? E aí, quando ele nasceu, vem uma fase importantíssima que é a da amamentação, que é o aleitamento materno. E é importante porque quando você fala sobre isso, né, em relação ao aleitamento materno, existe aquela questão da participação do pai também, né? Assim, eu gostava muito de uma ex-colega nossa, infelizmente falecida, que fala um pouco do aleitamento materno, mas o aleitamento paterno, né? Como é um momento importante isso, né? Do momento da ordenha, que a criança está sugando ali o leite materno, né? Do peito, do teta da mãe, né? Muito importante. É importantíssimo. Essa relação, olho no olho, né? Esse é meu neto, né? Meu genro está ali, a participação ativa disso, né? E é muito legal, porque minha esposa também gerou os filhos com aleitamento materno. Tem toda a possibilidade. A gente sabe que tem questões trabalhistas, tem uma série de fatores que muitas vezes dificultam. Mas os 6 meses é importante. Não existe um aparelho ortodôntico, ortopédico, para manter os dentes em posição, para o desenvolvimento das arcadas dentárias, do que essa ordenha no peito da mãe. Então, essa é a primeira fase. Aí você vai, o bebê, logicamente, nasce sem dentes, né? Ele vai ali numa condição, né? Por 6 meses, né? Você sabe que o neném ali está exclusivamente com leite materno, né? O leite materno tem tudo, né? Tem todos os nutrientes que a criança precisa, né? Alguns não conseguem 6 meses, né? Infelizmente, por uma questão, e como eu falei para você, de trabalho, eles necessitam, às vezes, ir substituindo o alimento. Até a erupção do primeiro dente, ainda a gente tem que fazer aquela higiene de boca, né? Que seja com uma gaze umedecida. Mas o mais importante vai ser até você já incorporar, já que a criança já está recebendo outras informações, né? Que é o bico da mamadeira, chupeta não quero nem falar, né? Não tem necessidade nenhuma. Mas está recebendo a mamadeira, já talvez seja o momento agora para você estimular já a criança a vir conhecer uma escova, né? Porque nessa hora você já está fazendo um carinho, né, na gengiva. Porque o momento que um dente erupciona, você imagina, a criança tem 2 roletes gengivais, se fala em espanhol, em português é rodetes, né? Ela não tem nada. E de repente, com 6 meses, 8 meses, aparece um negócio lá na gengiva, que ela estava em oclusão com a gengiva. E de repente aparece uma coisa estranha lá dentro, né? Que é a erupção do dente, né? E a gente sabe exatamente
que, pela literatura, as crianças, às vezes, têm ou não transtornos em relação à erupção dos seus dentes. Eu, por exemplo, eu tenho 2 histórias para contar. Uma que é do meu neto maior, de 4 anos, do Fernando, que não teve problema nenhum quando teve a erupção dos dentes. Acontece que já o Enzo, de 2 anos, gente, os dentinhos que pipocaram na boca dele com cronologia, a cada dente era uma febre, era uma perda de apetite, era uma alteração do humor, entendeu? Então, veja como essa questão Mário, de atualização é importante. O Miguel teve isso? Pois é, será que isso é psicológico? Tem fator psicológico envolvido, sabe por quê? É interessante, é igual você falou, você tocou num assunto que eu não tinha pensado. A criança sente que tem alguma coisa diferente com ela. Não há dúvida. Pra gente, algumas mudanças na vida, a gente consegue dar um jeito e dribla. Agora, para criança, já é uma mudança ali muito drástica, né? Muito, talvez muito. O Miguel não teve nada, mas teve um dentinho dele que, quando nasceu, ele ficou muito... Eu vou falar assim, até raivoso mesmo, sabe? Com uma ira. Alteração de comportamento. Parecia, sabe aquele... Nós somos das antigas, né? Do Gremlin. Jogou água no Gremlin. O monstrinho apareceu lá e aí... Então, ele é muito calmo, é um menino muito, muito receptivo, assim. Mas nesse dentinho, aí a gente começa a desconfiar. Será que nós estamos dando um alimento errado? Porque o pai e a mãe, o menino não sabe falar. Ele não sabe se expressar. A criança não sabe se expressar. Então, o que eu falo é o seguinte. Faça com muito carinho com seu filho. Quando vai escovar o dentinho deles, né, ô Mário? Faça com carinho, não faça com pressa, não. Porque o neném vai sentir essa pressa. Ele vai sentir a força, o peso da sua mão. Imagina um cara forte igual você aí, Mário. Ó, pá! Anda, menino, escova dente. Pá! Não vai dar, né? Não vai rolar. Pode ser assim. Não pode ser uma coisa forçada, né, Mário? Mas você sabe que a gente... É tão legal que a gente está se batendo nesse papo, porque a gente tem que respeitar, como eu falei para vocês, individualidade. Cada um tem uma reação. Veja você, no momento que estão erupcionando os dentes, a criança tem a necessidade, está cortando um pouquinho, mas eu quero mostrar para vocês. Assim, aqui está o Enzo, você mostra o Miguel, né? Tem aqui a Luísa, tem... Nossa, tem várias crianças aqui que participam com a gente e que mandam. A criança, quando está naquela fase de erupção dos dentes, ela deve sentir um incômodo, como você falou. Nós não sabemos traduzir no quê. Mas o que acontece? Ela tem aquela informação incomodativa na boca, uma coceira. É nesse momento que você pode oferecer um instrumento, né, para ela aliviar a sintomatologia. Então, veja você, ela mordendo um instrumento desse, que inclusive ele tem um chocolinho que aproveita para distrair a criança. Mexe com os sentidos da criança, né? Exatamente. E a criança começa a observar que tem uma outra coisa, até para ela sair acostumando amanhã com uma escova, né? Então, imagine ela mordendo isso aqui, e pelas fotos que a gente viu, corta um pouquinho, porque o Instagram ele reduz um pouco as fotos, mas de qualquer maneira você percebe que a criança tem vontade disso. Ela leva isso à boca. E esse dispositivo, que é o Cura Baby, né, tanto para menina como para menino, né, você tem essa possibilidade de dar à criança e oferecer, é nessa fase da erupção, para aliviar a sintomatologia desse transtorno. Agora, o dentinho erupcionou, ele veio à tona, ele está ali já exposto. Se você tiver somente o aleitamento materno, independente do aleitamento, que aí começa a mudar a dieta. E a dieta começa a vir com chá, começa a vir com suquinho, e muitas vezes alimentos açucarados, que já não é interessante. Onde a criança já começa a entrar em contato. Opa! Então, a criança já começa a entrar em contato com o açúcar, né? E o açúcar é o grande vilão, né? O que acontece é que a cárie é açúcar dependente. Então, nessa hora, a higiene já tem que começar. Então, o que você tem que fazer? Se você já tem dentinhos ali, presentes na boca, vamos lá. Ou você está com uma escova extremamente macia, né? Ela tem cerdas bem macias, né? 12 mil cerdas. Cerdas, por exemplo, que são de da Curem, que são cerdas de microfibra. Aqui tem 12 mil cerdas. Isso aqui parece um tufo de algodão. Né? Agora, você não tem essa, você pode pegar uma outra escovinha, né? Por exemplo, da mesma coisa, fibra, sempre extra macia. Perfeito. Porque é essa que vai fazer com que você consiga permitir a limpeza. Aqui eu já estou, logicamente, com as crianças com os dentes erupcionados. Né? Eu já vi que a criança que legal. Ela vai completar até os 2 anos e meio, 3 anos, a dentição decídua, que é a dentição de leite. Né? E aí,
você sabe que vão nascer 20 dentinhos ali, os anteriores, posteriores, né? E você vai ter que manter essa higiene. É onde você, à medida que os dentes vão erupcionando, você vai incorporando a escova, vai colocando uma condição. E outra, né? As escovas você percebe que elas são divertidas, né? Elas se aderem numa superfície, colocar em cima ou no espelho, ela gruda, ela tem aqui uma ventosinha. Então você imagina, né? Criança brincando com isso. E o que é legal é que você falou, isso é tão didático, porque isso passa a ser um brinquedo, né? No sentido que você estimula a criança a fazer a utilização, né? Então, o que vai funcionar é isso, é a motivação que você, pai, mãe, tem em entender o momento da criança, né? E fazer, então, a incorporação de um instrumento adequado para a limpeza. E à medida que os dentinhos vão erupcionando, você vai, então, higienizando. E fazer limpeza nos dentinhos, né, é pegar a escova, é fazer a higiene, né, dos dentes da criança, fazendo uma faxina mesmo ali, né? Ó, imaginar 45 graus aqui, fazendo faxina dente a dente. Claro, como é que a gente faz isso, né? Você, Cornelis, já tem filhos e ensina o filho, né? Você manda o teu filho fazer escovação? Você vai lá para ele, tá aqui, eu faço. Escova aí. Eu faço assim, eu começo a escovar os dentes dele. Se ele chegar para mim e falar, papai, Miguel escova, aí eu deixo, ele pega, ele brinca, mas ele não escova, ele tá ali brincando, ele tá achando que ele tá escovando o dente. Exatamente. Essa parte é muito importante, dar essa autonomia para a criança. Hoje as escolas já ensinam a criança a ter autonomia para ir ao banheiro, para pegar o brinquedo, para guardar, né, as coisas. É isso aí. Ó. Então, ele vai lá, brinca, ele tem a autonomia dele. Chega um certo momento que eu falo, agora papai vai te ajudar a escovar o seu dentinho. Isso. Aí tem hora que... Agora ele tá mais esperto, mas ele fala assim, mas eu já escovei. Exatamente. Não, e o legal isso... Aí eu falo assim... eu falo assim com ele, mas papai vai terminar aí, ó. Vai lá no fundão, papai vai lá no fundão. Aí abre bocão de jacaré, abre bocão de crocodilo, aí ele abre aquele bocão, a gente, né? Então, é isso aí. Ó. Você sabe que é legal isso? Que assim, a gente escova junto com a criança, né? E você está fazendo a escovação técnica, né? Do jeito que deve ser, né? Porque a gente vai falar aquilo que o Ricardo falou, do nosso amigo, o Dr. Ricardo Amori, falando numa live da outra vez, falou assim, tem a escovação técnica e tem a escovação social, né? Na hora de ensinar a criança, que pelo menos você vai fazer umas 2 vezes ao dia bem caprichado, ela tem que ser técnica. Então você tem que ensinar direitinho. Faz ele te copiar. Quando você fala lá, escovar no fundo, né? A criança fala assim, o meu neto fala assim, vou matar bicho. Isso, na realidade, é uma linguagem que você faz com a criança, vai matar o bicho. Agora, é claro que nessa hora, a participação... Ô, Mário. Oi. Aqui, a Carol falou uma coisa muito interessante aqui. Fala aí, existem alguns brinquedinhos com dentes, né, e escovas, que a gente pode deixar com eles também, que é o que a gente acabou de falar. Não a escova tem que ser um brinquedo para a criança, gente. Exato. Nesse momento, imagina um bebê de 1 ano, 1 ano e meio. Ele quer brincar. Ele não quer que o pai dele e a mãe dele tirem ele de um lugar para escovar dente num lugar X ou Y. Então, se ele está brincando ali de carrinho de boneca, já dá a escova junto com a boneca. Finge que está escovando o dentinho da boneca. Finge que escova o dente do carrinho. Aí a criança, eu também quero. Isso, exato. Essa coisa lúdica é muito importante. Então, o maior problema que a gente tem, Mário, que eu vejo nos meus pacientes, a mãe fala, eu não aguento mais escovar o dente do meu filho. Eu tento, mas é uma briga. Então, vira uma tortura para a mãe, para o pai e para a criança. E aí, é claro que a criança não vai gostar de ir no dentista. O pior é que, às vezes, fala assim, vai dar bichinho. E se você não escovar, vai ter que te levar no dentista para tomar injeção. Então, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Pelo amor de Deus, vou te levar no dentista. Para com isso. Não, de qualquer forma, isso é legal, porque você vai cultuando. Você faz uma cultura de higiene oral, né? E você percebe que há uma participação efetiva. Veja, aqui é o meu filho escovando os dentes do meu neto. Ele fez a escovação, aí ele vai e corrige depois. E ele gosta, eles participam. É lógico que a gente tem que utilizar escovas de acordo com as faixas etárias. A criança está crescendo, você tem escovas, né, com tamanhos um pouquinho maiores, são chamadas Smarts. Ó, tá vendo? Ela tem uma concentração de cerdas muito maior que essa. Para quê? E continua com a extra macia. E você está lá utilizando a escovação, né?
fazendo de acordo com o tamanho, porque os dentes vão erupcionando, ela vai ter 20 dentes no total, né? Até os 3 anos, mais ou menos, já está completo. E você está ali fazendo higienização. Mas é tão interessante que, como a gente fala das crianças copiarem, né? O meu neto tem 2 anos, eu já migrei essa aqui, né? Junto com a Cura Baby. Depois ele pegou a Cura Kids, né? E aí eu entrei com a Smart, mas ele fica encantado mesmo com a de adulto, entendeu? Porque aí ele pega e ele olha isso aqui, né, que tá lá, ele olha essas escovas aqui, aí ele quer ter tudo quanto é cor. Então ele tem um kitzinho lá que a gente coloca os 3, né? Não dá para ser tantos assim. E aí tão interessante que ele fala assim: quero escovar, quero escovar, quero escovar. Agora eu quero azul. Então ele pega azul. Agora eu quero a verde. Agora eu quero a vermelha. Porque ele já está tendo essas noções de cores na escola. Então você veja que interessante que é também essa parte motivacional, né? Sim, sim. Onde você realmente tem essa questão da participação, do envolvimento e tudo mais. Bom, até aí... Aqui, deixa eu dar a segunda palavra para o pessoal. Ah, que eu ia falar isso, cara. Vamos lá? Então, gente, anota aí. A segunda palavra-chave vai ser o quê? Prevenção. Desculpa, crianças. Crianças. Prevenção foi a primeira. Cara, dei uma deixa aqui, um vacilo, hein? Prevenção em crianças, tá, pessoal? Prevenção aí, em crianças. Você já está entregando ouro pro bandido. Não, você está ganhando ouro para ganhar a necessaire. Mas foi um vacilo combinado, né, Mário? Aí, vamos dar continuidade ao nosso raciocínio aqui. Nós falamos isso aí. Né? E vamos em frente. Criança, logicamente, veja bem, ingestão de açúcar, cuidado. Isso. Nessa fase a criança começa a crescer, já começa a ficar interessado em refrigerante. Pessoal, nós estamos numa fase agora, vivendo isolamento. Agora é o momento de você estar muito mais próximo do seu filho. Você está acompanhando o seu filho 24 horas por dia. Como é legal agora corrigir hábitos, não é? Hábitos alimentares, hábitos principalmente de higienização. Então dá para acompanhar, vamos treinar, vamos fazer junto, né? Isso é importante. Porque essa criança está crescendo e quando chegar lá por 6 anos, vai acontecer o seguinte: aparece 6 anos, 5 anos e meio, vem o primeiro molar permanente. Ó, aqui tem um modelinho, vocês estão vendo que tem todos os dentes aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui mais posterior, vocês estão vendo que tem um dentinho aqui no fundo, ó, que está escondido? Tá? Esse aqui é o molar dos 6 anos, né? Você vendo que embaixo de cada dentinho de leite tem um permanente, né? Então, o que acontece? Esses dentes aqui, eles vão aparecer, eles vão erupcionar sem ter perdido nenhum dente descido. Não vai cair nenhum dentinho. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que ter um cuidado redobrado sobre a superfície desse dente. Você já está fazendo uso da escova? Perfeito, né? Eu aqui até simulei um dente aqui no fundo, ó, que é um molarzão, tá até de cor diferente. Você vai estar usando a escova, a Cura Baby, você vai estar usando a Smart, adeque da melhor forma para o seu filho. Seu filho já está crescendo, você quer usar uma escova já 5.460, com a cabeça maior, que é melhor, tem que higienizar. Inclusive, essa questão mais superior dela, na face oclusal, que a gente fala, que você vai ter que ter um cuidado melhor. Aí você tem que ter uma higiene diferenciada, por exemplo, com uma escova unitufo, que é um único tufinho aqui, que você vai chegar aqui, ó, e vai higienizar os sulcos aqui, ó, vai fazer uma limpeza, uma faxina. Existe até uma situação que você pode fazer uma evidenciação de placa, um corante, é até mais motivacional para você fazer isso. Então, é muito importante você fazer essa higienização adequada. Isso mesmo. Tem escova, de repente, que você usa, inclusive, até para aparelhos ortodônticos. Essa é ótima. Essa limpeza, ó, ela tem cerdas um pouco mais longas e você consegue fazer uma higienização, ó, de uma área maior. Você entendeu? Então, recursos a gente tem. Basta boa vontade da gente fazer para a coisa realmente acontecer. Porque esse dente aqui, presta atenção, ele vai ser fundamental, amanhã, erupcionando de cima e de baixo, ele fechar a oclusão, né? O molar dos 6 anos é importantíssimo, que vai fazer todo o desenvolvimento da oclusão, o crescimento das arcadas, né? A articulação aqui em cima, né? Que é a articulação da mandíbula com a cabeça, né?
E isso tudo o indivíduo vai acabar tendo um desenvolvimento extremamente importante, tá? Por isso que a gente tem esses recursos para a gente fazer o acompanhamento, a motivação e dar sequência sempre na melhor forma. A prevenção é o caminho. Prevenção nunca sai de moda, ok? Parece que o meu amigo Cornélio está meio travado ali, mas vamos dar uma sequência aí, né? Ele desconectou, mas ele vai voltar e a gente vai aqui. Eu vou ficar aqui aguardando ele, mas eu vou dando sequência. Então, gente, é muito importante, assim, nós falamos da higienização com escova, da Unitufo. Aí me perguntaram a respeito do creme do fio dental. Fio dental a gente utiliza, é evidente, gente, que crianças com os dentes descidos, né? Eles são, os dentes são mais quadradinhos, como vocês podem perceber, né? Então, é mais um quadradinho do lado do outro. Eles não têm uma área como tem um dente permanente que permite você fazer uma higienização até com uma Unitufo, uma interproximal, né? Mas poderá fazer com supervisão de um adulto. O melhor sempre é o fio dental, você fazer a higienização, colocar o fio entre os dentes e promover uma faxina, uma limpeza, como se estivesse esfregando o cantinho do dente, o lado que você tem entre os dentes para uma limpeza. Agora, a criança está crescendo, você já tem um dente descido, né? Que está com dente permanente. Já estão aparecendo os dentes permanentes. Deixa eu já chamar aqui meu amigo aqui, ó. Ele vai voltar. Aê! É que ele mora em Belo Horizonte e lá às vezes está falhando, é muito longe, né? E aí você tem uma escova interproximal que você pode. Aê, Cornélio! Voltei! Foi comer um pão de queijo, né? E não ofereceu, né? Tava bom, viu? Tava bom. Ai, tava bom, né? Tomei um cafezinho e comi um pãozinho de queijo, mas tudo Cara, bem. meu Eu celular tava falando para ele aqui, superaqueceu. Cornélio. Hã? Beleza. Meu celular superaqueceu. O que é isso, cara? Que é isso, meu amigo? Eu estava falando do fio dental, né? Que a gente, em situações que a gente pode utilizar. Isso, as interproximais. Isso. E agora eu estou falando da interproximal. Quando a erupção dos dentes permanentes, né? Que você, aquilo, eu vou voltar lá, ó, o dente aqui, né? O primeiro molar permanente, né? Que é o dente chave de oclusão. De repente, nessa interproximal, eu vou conseguir colocar uma escova interproximal. Isso aqui tem que ser orientado pelo cirurgião dentista e supervisionado pelos pais, entendeu? Por uma questão de saber utilizar de uma forma correta, né? E também utilizando um instrumento que a criança poderá até ingerir isso, né? Deglutir. Então, a gente sempre orienta a amarrar um fio dental aqui, quando você for utilizar isso, né? Para você ter segurança e poder utilizar esse instrumento quando dá necessidade. Eu sempre, quando falo questão de supervisão, eu falo da participação dos pais, mas a orientação tem que vir do cirurgião dentista, né? O cirurgião dentista é que está apto para poder, junto com os pais, individualizar a criança, né? Porque cárie não é uma coisa de criança, ou cárie não é da criança ou de criança. A cárie é de todos. Então, compete a nós controlarmos isso, né? Compete a nós sabermos como controlar o biofilme, que é essa placa que se adere sobre os dentes. A gente, quando faz avaliação em crianças, se estuda muito a questão do risco de cárie, né? Se ele é baixo, médio, né? Ou alto, né? Isso vem de uma análise que você vê a criança quando chega para você, de repente, com muitas cáries, né? Com muita mancha branca, né? Que de repente denota que a criança não está tendo um acompanhamento de uma higienização adequada, concorda? E aí você vai ter que instituir um protocolo de prevenção e de cuidado muito maior. Por isso, assim, o biofilme, a gente sabe que ele fica ativo ali por uns 28 dias. Então, se é uma criança que tem um alto risco de cárie, ela tem que fazer um retorno de reforço. Essa criança tem que retornar uma vez por mês ao profissional, entendeu? E é o cirurgião dentista que vai avaliar, vai corrigir. E aí, Cornélio, nós estamos falando de instrumento, mas não falamos de creme dental, né? Mas espera um pouquinho. Tem uma pergunta aqui interessante. Fala. O enxaguante bucal também é importante para a criança? Como é que a gente faz? Aquele bafinho que eles falam, né? O bafinho da criança, né? Então, é interessante. Os pediatras ficam querendo... Olha, a gente ia num pediatra, eu e a minha esposa, que ele falava.
aquele bafinho tem que pôr creme dental com muito flúor, com enxaguante bucal para criança e tudo. E aí eu fiquei calado, né? Para não criar conflito. Mas fala um pouquinho sobre isso aí. Vamos imaginar você, com qual idade a criança aprende a cuspir, né? Então, você imagine você colocar um agente, né, um enxaguante bucal, vai ter que ser no momento, e aí é questão de indicação, que eu não acho que enxaguante resolve tudo, ele é um coadjuvante ao tratamento que você está dando, mas a criança tem que saber cuspir. Então, nós vamos falar um pouco sobre creme dental. Né? Isso. Então, é claro que o fluoreto ajuda na prevenção do esmalte, né? Dá uma condição de uma estrutura mineralizada e que vai prevenir, vai. Isso aí, N trabalhos estão comprovando isso. Sim, fluoreto já é nada usar um creme. Remineraliza, né? E não adianta nada usar um creme dental se não usar escova. Você entendeu? Porque vai dizer, ele usa creme dental e aí eu não preciso escovar. Esse é o maior erro da população. Não, é um equívoco. As pessoas viajam, esquecem a escova em casa. E aí uma pessoa, não tem problema, não usa meu creme dental aqui que eu trouxe. Com certeza. Aí a pessoa escova com creme dental, dedo, não, aí não. Então, assim, é muito importante a remoção do biofilme com a escova. Para a gente porque nós já estamos aqui com quase 40 minutos, olha, o tempo vai indo, o pessoal vai perguntando, nós vamos indo. Então, a história é assim, do creme dental, vamos lá. Criança tem que usar creme dental com flúor? Sim. Com quantos ppm, né? Partes por milhão de flúor? 1000. 1000 é o mínimo, tá? 1000. Muito bom. Agora, é o seguinte, qual a quantidade que eu coloco no creme dental? Para a criança realmente ter a efetividade do creme junto com a escova. Isso, mostra a quantidade. Isso é importantíssimo. Então, assim, vou mostrar aqui pertinho, ó. Uma escovinha Cura Kids, ó, é um cisco, gente, quase nem aparece. É meio grão de arroz, tá? Mário, mas é essa quantidade, gente. Porque a criança que vai usar uma escovinha Cura Kids, pequenininha, né, até os 3 anos de idade, não sabe cuspir, entendeu? Então, se ela deglutir, aí é prejudicial o acúmulo. Porque criança adora comer creme dental, né? Se bobear, ela vai lá. Nossa! É docinho, é gostosinho. Então, precisa tomar cuidado com isso. Por isso que é interessante isso. Então, quando for colocar o creme dental, né, na pasta, coloca um pouquinho, um cisquinho. A criança vai crescendo a partir dos 3 anos, aí aumenta um pouquinho. É um arrozinho. Um tostãozinho. Sim, bem pouquinho. O tamanho de um arrozinho, um grãozinho de arroz. Se por pequenininho é meio, para a criança é um grãozinho de arroz. Não tem necessidade. A criança cresceu, né? E tem condição de cuspir, já lá nas suas fases de 5, 6 anos, já que está com molar e tal. Gente, um grãozinho de ervilha. É um tostãozinho. Não tem que ficar colocando muito creme dental. O importante é a escova. Isso sim é que é fundamental. É a escova que vai manter... Mário, tem uma pergunta legal aqui também. Como fazer com as mães que relatam que o bebê mama de madrugada? Ou seja, elas falam da cárie da mamadeira, né? Você falou... Esse é o grande problema, né? A criança ficar com aquele leite, né? Que fica ali dentro da boca, né? E vai, evidentemente, repetindo-se isso. Os dentes vão ficando todos desmineralizados e é que a gente conhece como cárie de mamadeira, né? Porque, queira ou não, a higiene tem que ser feita antes. O neném tem que tomar uma mamadeira, se toma uma mamadeira antes, higieniza e vai para a cama. Porque dormir com aquele leite na boca não vai ser interessante. Vou repetir uma coisa do enxaguante que você falou. Gente, enxaguatório é acima dos 10 anos, tá? A gente não pode ficar pensando que criança Mário, pode fazer bochecha. Posso dar uma colocação aqui antes sobre esse assunto? Eu achei interessante essa pergunta pelo seguinte. Tudo bem, a gente vê que os artigos preconizam isso. Mas, Mário, na hora que o neném acorda 3 horas da manhã e vai mamar, você vai higienizar a boca do neném 3h30, porque é meia hora mamando, mais 20 de arroto, né? E aí você põe o neném para... E aí não vai. Então, assim, eu falo o seguinte, sabe como é que a gente fez com o Miguel, eu e a Cris? Porque eu sabia disso. Eu tentei, Mário, eu juro pra você, eu sou dentista, eu tentei cuidar da boquinha do meu neném lá, de madrugada. Mas aí, tem hora que é sobre-humano, tem hora que você tá sobrecarregado, sua mente nem funciona. E aí... eu falo o seguinte, bebê, tá tomando mamadeira de madrugada, mamando de madrugada, a escovação tem que ser com muito mais atenção no outro dia, com muito mais cuidado, muito mais zelo. Perfeito, eu acho que é muito... O que está acontecendo com a população é porque as pessoas pensam assim,
Ah, eu tenho que comer açúcar e escovar logo depois. Exato. Mas esse escovar logo depois de qualquer jeito é a mesma coisa que nada. Então, isso deu muito certo com o Miguel, sabe? Então, eu parei de cuidar da boca dele de madrugada. Eu e a Cris, a gente desistiu. Mas acordava de manhã, a primeira coisa, vamos escovar o dentinho, já dava as escovinhas para ele, já brincar. E ficava lá um tempão. Entendeu? Perfeito. Eu acho que é isso aí. É isso aí. O que a gente precisa é ter essa consciência de 2 escovações, no mínimo, no dia. 2 para criança, mas bem feita. Entendeu? Leite materno da cárie, se tiver incorporado com outro tipo de alimento, vai dar cárie. Entendeu? Agora, quem fica exclusivamente mamando, né? A Organização Mundial de Saúde não vai. Sugere 2 anos. Agora, quem é a mãe que consegue amamentar seu filho com 2 anos? Então, o importante é a gente ter bom senso. Né? Então, isso aí, bom senso. Como a gente citou enxaguante bucal, né? Depois dos 10 anos, nós vamos ter a próxima live de enxaguante bucal, né, Cornelis? Isso. E aí o povo vai poder tirar essa dúvida em relação a essa questão do enxaguatório, né? Eu acho que vai ser importantíssimo. Com quem vai ser mesmo e quando vai ser, Cornelis? Olha, vai ser o Maurição, né? Vai estar lá Isso, vai ser na terça-feira, às 3 horas da tarde. Então, nós estaremos aí com essa live sobre os enxaguatórios. Então, quem já está com dúvida aí, já vai montando as perguntas para falar para eles. Vai ser muito legal essa live aí. Então, eu acho que a gente tem que pensar que para a gente cuidar da nossa saúde oral e dos pequenos, é uma gama de aparatos, né? A gente tem que saber quando utilizar. Tem bebê que às vezes dá muito fungo, muito sapinho, aí tem a ver com a nutrição, às vezes já não está amamentando, e aí a mãe vai querer dar enxaguante bucal. Bom, Cornelis ficou fechado ali novamente, mas estamos aqui. Vamos tocando até ele voltar. Internet, gente, tá assim. Ainda bem que a minha não está travando, vocês estão me ouvindo. Então, só para reforçar, enxaguante, nós vamos saber usar a partir dos 10 anos, na nossa próxima live com o Dr. Maurício Matson, né? E com o professor Camilo Anauati Neto. Vai ser bastante interessante, nós vamos saber para dizer para vocês o seguinte, como é importante essas orientações que a gente passa para vocês, a capacidade que nós profissionais temos para levar essa informação, essa relação de recurso de higienização que a gente tem. Esse é o nosso lema, né? A Curaprox Academy, ela tem isso, é educar para prevenir. Esse é o nosso lema e é isso que a gente quer transmitir para vocês, para deixá-los sempre com uma informação bacana, né? E levando sempre uma informação para que você melhore a qualidade de vida das suas crianças, a sua qualidade de vida. Eu quero agradecer imensamente aqui a participação de vocês, né? As perguntas que vocês nos mandaram, né? Isso eu acho que é fundamental e motivador para a gente continuar trazendo informação para vocês. Então, antes de eu falar a última palavra para vocês fazerem a frase, né? Eu já quero me despedir, agradecendo em nome do Cornelis a oportunidade que a gente teve de estar aqui com vocês. Foram 43 minutos muito bacanas. Muito obrigado a todos vocês aqui. Esse beijo todo que o pessoal está nos mandando aqui, a salva de palmas. A gente que agradece. E a gente só faz isso porque você está aí e está nos prestigiando. Ok? Terça-feira que vem, então, estaremos juntos, né? Na próxima live, às 15 horas, sobre enxaguantes bucais. Eu vou aqui me despedindo, mas sem antes não deixar de passar a palavra para vocês completarem a frase, ok? E a palavra que vocês vão completar com as 2 que já foram passadas é saúde oral. Vai lá agora no feed da Curaprox, faz aquela frase criativa sobre essas 3 palavras que nós deixamos para vocês. Sejam felizes e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pela participação de vocês. Me desculpa não ter conseguido responder todas as perguntas, mas se quiserem, por favor, meu Instagram, msgiorgi. Eu vou estar lá à disposição de vocês para a gente responder, ou mesmo no @CuraProxBrasil. Valeu, pessoal. Um beijo grande. Muito obrigado.